Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de dicas rápidas aqui do portal TreinaWeb. Eu sou o professor Paulo Roberto Lopes e hoje nós vamos falar sobre mais algumas das atualizações das ferramentas Adobe. Nesse caso em específico, vamos falar sobre Adobe Photoshop. Uma das coisas que vai acontecer logo de cara é que você vai ver que a ferramenta está um pouquinho mais rápida. Até a Adobe anunciou que ela também estaria, mais leve, mais rápida. Eu tive uma pequena impressão assim em relação a essa otimização, tanto na abertura, execução, fechamento de arquivo. Parece ter uma pequena modificação, mas não é algo assim tão perceptível. Então eu vou tentar fazer alguns testes com arquivos bem mais pesados aí para ver como que ela se comporta. Uma das coisas que vai acontecer logo que você abrir a primeira vez aí o software é que você vai ver duas abinhas aqui na parte superior, Ele abre com esse modo Start. Então você vai ver aqui dois itens, a aba Work e a aba Learning. Dentro de Learning você poderia fazer aí alguns estudos em relação a arquivos disponibilizados pela própria Adobe. Então é bem interessante dar uma analisada para ver se alguma coisa cabe aí no seu trabalho do dia a dia. Dentro dessa aba Work eu tenho algumas questões agora que são bem legais. Primeiro, eu tenho arquivos recentes, eu tenho aqui os meus arquivos que já estão na nuvem e para quem trabalha com o Lightroom também sincronizado aí com a nuvem, você já poderia ter acesso direto aqui aos seus arquivos. Posso criar um arquivo novo ou simplesmente abrir também por aqui. Vou criar um arquivo novo. Então eu tenho as possibilidades aqui, arquivos recentes e salvos ou escolher o formato que eu pretendo trabalhar. Foto, impressão, arte, ilustração, web, mobile e filme e vídeo. Nesse caso eu vou trabalhar aqui com o formato Print A4 e vou colocar ele em paisagem. Se não estiver aparecendo aqui esse modo avançado para você, é só você clicar nele ali, ele vai abrir uma outra opção que é o Color Profile. Qual que é o perfil de cor que você vai estar trabalhando? Você tem lá RGB, o Adobe RGB, sRGB, Profoto, tem uma infinidade de perfis de cores aqui agora para você poder fazer essa escolha de uma maneira bem mais rápida também. Vou pedir para criar esse meu documento. Uma das ferramentas que tem sendo aí amplamente também divulgada é a questão da suavização para os pincéis. Repare que aqui no canto eu tenho uma área de propriedades que vai aparecer algumas informações ali bem importantes. Eu vou só deixar aqui essa minha caixinha de ferramenta dupla porque eu acho que ela fica um pouco mais lógica. E vou pegar aqui a minha ferramenta pincel. Quando você acessa as primeiras vezes, repare que quando a gente vai passando o mouse aqui, a ferramenta vai te mostrando qual que seria as suas funcionalidades. Então é interessante assim, principalmente também aí para quem está iniciando, na vida de uso do Photoshop, você vai ver aí algumas funcionalidades aí para as ferramentas que acabam sendo bem interessantes. Então eu vou pegar aqui a minha ferramenta pincel e quando ele fala de suavização, repare que aqui agora na parte superior eu tenho ali um smoothing, uma suavização. Por padrão ele vem em 10%. Essa suavização não é no estilo do seu pincel, então eu vou dar uma aumentada aqui no meu pincel. Quando eu faço ali um traço, repara que ele tem um estilo com acabamento e bordas suavizadas. Não é isso. Essa suavização em relação ao traço. Quando a gente trabalha com mesa digitalizadora já é bem mais fácil. Agora para quem trabalha com mouse, muitas vezes você fica com esse desenho muito mastigado. Então dá uma olhada ali, Deixa eu só modificar a cor aqui. Então um atalho bem bacana para quando você vai trabalhar aí com o estilo do seu pincel é apertar Alt e com o botão direito, se você levar para a direita e esquerda, você aumenta e diminui ele. Se levar ele para cima e para baixo, é a suavização ou a dureza desse teu pincel. Então eu vou deixar ele com a dureza bem marcada e um tamaninho um pouquinho menor. E quando eu deixo aqui essa suavização zerada e faço um traço, repara que esse desenho ele vai ficando bem mastigado, Então ele vai ficando com um acabamento meio estranho. Em compensação, se eu for lá agora e aumentar essa suavização para 100% e for ali fazer um traço, aquela minhoquinha que está saindo ali atrás do meu mouse, é ela que é responsável pela suavização. Então mesmo que eu tente aqui fazer os mesmos traços, ele vai fazendo uma suavização bem maior para mim. Então quanto mais rápido também você fizer esse traço, maior vai ser esse item aí de suavização. Então, se você fizer alguns traços bem rápidos aí, você vai acompanhando até o acabamento da ferramenta. É bem interessante. Só que ela também funciona tanto para a parte dos brushes. Você tem aqui para a ferramenta pincel. Então, vou dar uma aumentadinha aqui nele, aumentar essa suavização e posso fazer esse traço ali, Olha lá. Eu também consigo ver essa suavização de uma forma bem interessante. O detalhe é, quanto menor for o seu pincel, mais você vai perceber a questão do acabamento. Então deixa eu deixar ela zerada.
repara que eu tenho um acabamento ali bem estranho. Se eu aumento essa suavização, agora automaticamente ele vai ficando ali com um formato aí bem mais interessante. Então testem aí também para ver o que vocês acharam dessa nossa função. Eu achei bem bacana, então de repente você encontra aí uma nova forma de poder demonstrar ela também, deixa lá nos comentários que a gente também passa aqui para os nossos alunos. A outra coisa é que essa função aí ela também está disponível para sua ferramenta borracha. Então ó, se eu pegasse aqui pincel, vou fazer uma marcação bem grande aqui na minha área e vou lá pegar a borracha. A borracha ela também tem disponível aqui a suavização. Vou dar uma aumentadinha nela aqui com 100% e eu consigo desenhar essa suavização. Ó. É bem bacana. Isso aí de repente vai dar para colocar em alguns trabalhos, aí, em alguns projetos de uma maneira bem dinâmica. Então ó, essa foi a forma de demonstrar essa utilização de suavização e as novas telas de abertura, como que o Photoshop está se apresentando. Então se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar, comente aí também o que você achou em relação a essa função, se você descobriu novas maneiras de utilização para ela. Como sempre, também te convido aí para conhecer todos os cursos do portal TreinaWeb. Um grande abraço e até a próxima aula.